O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acompanhando o dízimo, nós iniciamos hoje essa nossa celebração eucarística, trazendo a nós, pela fé que nós professamos, também este compromisso, participar na partilha, na doação, na retribuição daquilo que Deus nos concede e partilhar com alegria. Meu muito obrigado a cada um, a cada uma dizimista desta nossa igreja paroquial São José Maruípe. As leituras desse 14º domingo do tempo comum nos apresentam uma imagem da natureza de Deus que permanece como mistério para nós. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus é mistério. Mas por essas leituras, podemos ver como somos enriquecidos por cada uma dessas pessoas divinas. Nós nos relacionamos com Deus unitrino, pelo mistério da fé. Não há como compreendermos a Trindade. Deus é mistério. Então, pela fé e as Escrituras Sagradas, nós vislumbramos os aspectos individuais de Deus a nós revelados e tentamos vivenciá-los coerentemente no dia a dia da nossa vida de fiel. Tudo é mistério da fé. Esta é a proclamação até mesmo na Eucaristia. No Evangelho, vemos que Deus Pai tem a soberania, mas que a entrega a soberania e entrega todas as coisas ao Filho Jesus, que rege sobre elas. Tudo criado. Por fim, o Deus Filho e o Deus Pai têm um conhecimento íntimo e exclusivo um do outro. Eles não são os mesmos, mas desfrutam de um relacionamento singular e compartilham a mesma divindade. E São Paulo, a segunda leitura de hoje, fala do Espírito. Claramente uma realidade divina, mas diferente de Jesus e de Deus, o qual chamado por Jesus Pai. Segundo Paulo, esse Espírito
é o Espírito de Jesus e o Espírito do Pai, implicando que, de alguma forma, Jesus e o Pai reivindicam o Espírito. E é este Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é esse mesmo Espírito que habita em nós cristãos pela graça do nosso batismo. Portanto, Deus é em nós. É claro que o Espírito não faz nada independente do Pai e do Filho. O Espírito é também a unidade de amor trinitária. Deus uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Caro fiel, a graça de Deus unitrino toca nossas vidas de algumas maneiras tangíveis, que podemos palpar, mas também de outras maneiras que exigem a fé, porque não conseguimos palpá-las nesta realidade concreta da nossa existência. A manifestação, portanto, mais tangível, palpável de Deus é o próprio Filho Jesus. Sabemos nós que Ele foi um homem de carne e osso, alguém que andava em nossa terra, respirou o mesmo ar que nós respiramos e comia os frutos desta terra. Sabemos que Ele tocou a vida dos outros, das pessoas, em seu tempo, através de suas palavras e ações. E são essas mesmas palavras e ações que revelam algo sobre Deus que aí então nós podemos entender. Elas revelam um amor pleno de Deus para com cada pessoa, com cada realidade por Deus criada. Revelam compaixão infalível. As palavras e ações de Jesus revelam a aceitação universal e a preocupação de Deus pelas necessidades humanas. E Jesus bem assim o disse: vinde a mim, todos vós. Nos revelam esta preocupação com as nossas necessidades. Revelam uma paixão pela vida e por todas as coisas, a vida humana e de tudo que há. Foi em Jesus que as características divinas exaltadas no salmo que hoje nós cantamos foram manifestas. Sim, Ele foi piedoso e misericordioso. Ele é amor, amor eterno. Agiu somente amando neste mundo. Paciente e grande em bondade. Jesus, Deus Filho, homem compassivo, manso, fiel e comprometido com todo ser, com toda criatura, desde a mais humilde, simples e pequena deste mundo. E assim Jesus nos diz neste Evangelho ao Pai: escondestes estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Olha que gentileza de Jesus. Muitas vezes, a prepotência, a arrogância, o sentimento de grandeza podem nos impedir de reconhecer esta revelação divina, a qual Jesus manifesta em sua humanidade para com todos nós. E por isso, assim Jesus diz:
revelastes aos pequeninos. O Pai nos foi revelado através do Filho. No Evangelho de hoje, Jesus assim expressa: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelá-lo. Precisamos de Jesus, porque Ele é a imagem do Deus vivo, o qual nós podemos sim tocá-lo pelas suas palavras e pelas suas ações concretas neste mundo, e imitá-lo, e seguir o seu próprio caminho, para que também Ele nos impulsione, dando-nos esta graça de podermos também nós revelarmos Deus unitrino, mistério da fé a toda a humanidade. E enquanto Jesus era uma pessoa que poderiam tocar nele, muitas pessoas chegaram e tocaram em Jesus, o abraçaram, se prostraram diante dos seus pés. Nossa aceitação dele como manifestação de Deus exige a fé, porque hoje nós não o temos, mas nós temos somente o testemunho e a revelação divina. Nós temos o testemunho dos que nele creram primeiro e viveram a fé. É na fé, ou melhor, é esta fé que, portanto, nós temos como única e exclusiva para nos ajudar nesse nosso tempo a viver em Jesus o Cristo, a vida nova a todos nós revelada. Ela não é mais fácil de hoje viver do que também era na época de Jesus. Muitos não acreditaram nele, muitos não creram nele e o recusaram, o expulsaram. Muitos o acusaram falsamente, muitos o condenaram, e muitos, sem saber de nada, acreditaram na acusação falsa de outros. Precisamos viver esta fé, e é exigente nos tempos de hoje. Tendo fé, hoje nós acreditamos que o Espírito de Jesus e o Espírito do Pai, que habita em nós, dirige nossas vidas, segundo o padrão e a própria vida de Jesus. Assim mesmo Jesus nos disse: eu vos enviarei aquele que vos auxiliará, que vos ajudará. Nos auxilia e nos ajuda a viver esta fé. O Espírito nos liberta, sim, aquilo que Jesus prometeu. Nos liberta das mesquinharias, nos liberta das ações egocêntricas. O Espírito nos liberta das ganâncias e arrogâncias dessa vida que muitas vezes nós mesmos é que geramos, e aí fazemos ser difícil para nós abraçar a fé. Este Espírito nos permitirá abrir nossos braços a todos, assim como Jesus o fez, e perdoar até mesmo aqueles que nos acusaram, que nos causaram, algum tipo de dor ou algum tipo de sofrimento. Portanto, não se feche nunca ao Espírito Santo de Deus. Se tivermos, portanto, esta fé, sermos capazes de nos abrir ao Espírito de Deus, viveremos plenamente neste Espírito, que é do Pai, e é do Filho, e é Deus na nossa vida, e na vida do mundo.
a disposição primordial dessas leituras que hoje nós acolhemos do 14º domingo do tempo comum, é a humildade de Jesus. Jesus é a manifestação do divino. E é manso, é humilde, e quer nos aliviar dos nossos fardos pesados, que muitas vezes são impostos a nós, impostos pela realidade mundana, impostos, às vezes, por poderes, por pessoas gananciosas, impostos por este sistema capitalista, que ao invés de promover a vida, especialmente dos humildes, dos pobres, dos fracos e oprimidos, os oprimem cada vez mais. Porque há tanta gente sofrendo, já não basta esta pandemia, por que ainda o pobre, quem não tem hoje o emprego, o trabalho, tem que ainda sofrer? Mas também, muitas vezes, esses fardos pesados, somos nós mesmos que impomos uns aos outros. Impomos pelo nosso coração duro. Impomos através do nosso preconceito. Impomos pela nossa inabilidade ou incapacidade de acolher o diferente. Isso nos diz algo, esta realidade humilde de Jesus que nos convida a Ele, para nos aliviar dos nossos fardos pesados, diz algo mais sobre Deus. Diz-nos que a condição de grandeza que também nós podemos viver, não pode resultar, ou não é resultado do nosso orgulho, mas pelo contrário. Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é exaltado, é humilde. E, portanto, nós só podemos também experimentar esta natureza de Deus pela nossa humildade, pela nossa condição também de pequeninos e humildes. E de uma maneira muito particular a nós, cristãos, pela graça do nosso batismo, seguir Jesus Cristo. Aquilo mesmo que ele disse: quer tomar parte comigo? Toma a tua cruz e venha atrás de mim. O rei, que hoje na primeira leitura, retratado nessa leitura de Zacarias, que nós recolhemos, nos diz esta leitura, é humilde. O verdadeiro discípulo é chamado a ser humilde. E é importante nós vivermos esta humildade. Do contrário, será cada vez mais difícil tomar parte neste mistério da fé. E uma segunda disposição dessas leituras que hoje nos são propostas, é colocada diante de nós, a atitude do louvor e da gratidão. Pela nossa humildade, nós também louvamos ao Senhor Deus e somos gratos. Finalmente, caro fiel, voltemos novamente ao Salmo que hoje nós cantamos. Louvamos e bendizemos a Deus. Por este salmo exaltemos o santo nome de Deus. E em Jesus, reconhecemos o terno amor de Deus. E possamos também, sim, nós temos esta capacidade. Possamos, portanto, nós também narrar
a glória e o esplendor de nosso Deus, como nós cantamos neste salmo de hoje, com a gratidão de nossas atitudes e palavras, como Jesus assim nos ensinou, correspondendo ao amor unitrino que é derramado sobre todos nós, neste mundo e para a vida eterna. Que esta Eucaristia que celebramos nesta manhã, na escuta atenta das Escrituras Sagradas, toque o nosso coração, transforme a cada um de nós e nos faça também nós nos abrirmos à graça do Espírito Santo de Deus, o qual o Pai e o Filho derramou sobre nós, para podermos vivermos neste mundo autênticos sinais do reino dos céus, para o bem de todos. Deus te abençoe e te guarde nesta atitude discipular e missionária, seguindo os passos de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.